Oi, o meu nome é Ney Vilela e é um prazer estar com vocês. Apresento hoje grandes poetas do interior do estado de São Paulo. O primeiro desses poetas caipiras é Gustavo Teixeira, nascido em 1881 no sítio São Francisco, na cidade de São Pedro. A poesia que eu vou declamar chama-se Saudade. Quando colhi o beijo longo e doce, o seu primeiro beijo de menina, a minha alma, num êxtase, ajoelhou-se, transfigurou-se em volta em luz divina. Tão linda! A mão, como se um lírio fosse após o adeus, de longe, alva e franzina, desfolhava-se em beijos. E acabou-se. Tudo entre prantos. Era minha sina. Na luminosa quadra dos amores, de seio em seio, andei colhendo flores. Mas ninguém como aquela foi querida. Do fundo da saudade ela me acena. O amor por essa, que era tão pequena, foi o maior amor da minha vida. Guilherme de Almeida, poeta campineiro, nasceu em 24 de julho de 1890. Ele foi advogado, jornalista, heraldista, crítico de cinema, poeta, ensaísta e tradutor. É dele a poesia Barcos de Papel, que apresento agora. Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada nos meus tempos felizes de menino. Fazia de papel toda uma armada e, estendendo o meu braço pequenino, eu soltava os barquinhos sem destino ao longo das sarjetas na enxurrada. Fiquei moço. E hoje sei, pensando neles, que não são barcos de ouro os meus ideais. São feitos de papel, são como aqueles, perfeitamente, exatamente iguais. Que os meus barquinhos, lá se foram eles, foram-se embora e não voltaram mais. Menotti Del Picchia participou da Revolução de 1932 como ajudante de ordens do governador Pedro de Toledo. Foi o primeiro diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado de São Paulo. Deputado estadual em 2 legislaturas, membro da Constituinte do Estado de São Paulo e deputado federal pelo Estado de São Paulo em 3 legislaturas. Mas foi, sobretudo, um grande poeta. É dele a poesia Noite, que apresento agora. As casas fecham as pálpebras das janelas e dormem. Todos os rumores são postos em surdina. Todas as luzes se apagam. Há um grande aparato de câmara funerária na paisagem do mundo. Os homens ficam rígidos, tomam a posição horizontal e ensaiam o próprio cadáver. Cada leito é a maquete de um túmulo, cada sono em ensaio de morte. No cemitério da treva, tudo morre provisoriamente. Cassiano Ricardo, nascido em São José dos Campos no ano de 1894, foi poeta, jornalista e ensaísta. Expoente do modernismo, passou por uma fase nacionalista e chegou ao concretismo na década de 1960. É dele a poesia que apresento agora. Por que o raciocínio, os músculos, os ossos? A automação, ósseo dourado, o cérebro eletrônico, o músculo mecânico, mais fáceis do que um sorriso. Por que o coração?
O de metal não tornará o homem mais cordial, dando-lhe um ritmo extracorporal? Por que levantar o braço para colher o fruto? A máquina o fará por nós. Por que labutar no campo, na cidade? A máquina o fará por nós. Por que pensar, imaginar? A máquina o fará por nós. Por que fazer um poema? A máquina o fará por nós. Por que subir a escada de Jacó? A máquina o fará por nós. Ó máquina, orai por nós. Vicente de Carvalho, nascido em Santos, foi advogado, jornalista, político, abolicionista, fazendeiro, deputado, magistrado, poeta e contista brasileiro. É dele a poesia Splén. Fora, na vasta noite, um vento de procela erra aos saltos uivando. E num rumor de choro, uma voz de lamúria, ouço a chuva escorrer nos vidros da janela. No desconforto do meu quarto de estudante velo, sinto-me como insulado da vida. Eu imagino a morte assim, aborrecida solidão numa sombra infinita e constante. Tu que és forte, rebrame em fúria a natureza. Eu, caído no fundo abismo da tristeza, invejo-te a expansão livre do temporal. E no tédio feroz que me assalta e me toma, sinto ansiar-me n'alma instintos de chacal. E compreendo Nero incendiando Roma. Paulo Eiró, nascido em Santo Amaro, foi poeta e dramaturgo. Viveu apenas 35 anos. Tentou ser advogado, depois tentou também o sacerdócio. No seminário, um padre ordenou a queima dos seus versos revolucionários. Apresento a poesia Sobrada, escrita aos 18 anos, de Paulo Eiró. Do céu, a luz decadente, contemplai esse sobrado que na face do presente lança o escárnio do passado. Seu vulto negro ali está, nas trevas, nódoa mais densa como sacrílega ofensa em alma perdida já. Ei-lo, é no térreo degredo, moço poeta cismar, imóvel como penedo, que escuta as vozes do mar. Ei-lo aí, dilacerado o livro que o aquilão abriu e os segredos do passado aos meus olhos descobriu. Esse teto, quantos sonhos não abrigou de ventura? Ai, quantos votos risonhos, hoje o vento ainda murmura. Tristeza aqui não sentis? Nestas lôgrebas paredes, tocante história não ledes de alguma época feliz? Apagou-lhe os caracteres, o tempo, no andar veloz, imagem desses prazeres que deixam remorsos após. Passaste, ó quadra de amores, como fumo em espiral, e perdendo tuas flores, secaste, pobre rosal. Como em uma alma abatida por paterna maldição, no que foi templo de vida, hoje impera a solidão. Aqui, lira inquieta furta-se aos cantos de amor, embarga a voz do poeta um acréscimo de dor. O homem sonha monumentos e só ruínas semeia para a pousada dos ventos. Como os palácios de areia dos seus brincos infantis, mal divisa o que apetece, que tudo se desvanece. Feliz quem amor. Feliz. Carlos Vogt é um linguista e poeta brasileiro, nascido em Sales Oliveira. Graduou-se em letras
pela Universidade de São Paulo. Foi presidente da FAPESP. É dele a poesia Metalurgia. Ponho a palavra em estado de gramatical ofensa. No torno, retalho suas redondezas, degasto obsessivo com a broca da caneta o que há de angular em sua sentença. Fora, uma forma enxuta. Dentro, amores em sequidões. Ovo sozinho, sem nenhum conceito a circundar-lhe a norma de ser só ovo, sêmen contido, casca de memória. Fazer abrasivo, a lima, a lixa, a mão desgastam por estornos a rixa com o verso, a rima com o avesso. No chão, limalhas, matéria de contornos. Na página, o poema, liso, úmido, duro como gelo. Se você gostou das poesias apresentadas, deixe o seu curtir, o seu like, o seu joinha. Dessa maneira, você nos ajuda a mostrar que poesia é fundamental. Na próxima semana apresentarei poetas de Minas Gerais. Proteja-se, fica em casa. Você é muito importante para todos nós. Fica também com o meu abraço.